pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. E nessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre proteínas. Todo mundo já ouviu falar que proteínas são importantes na nossa alimentação e etc. Mas você sabe por quê? Então é isso que nós vamos esclarecer nessa aula. A proteína, ela tem uma função específica, tá? Porém, ela, além dessa função específica, que é função de estrutura no nosso corpo, então vamos começar a falar as funções. Uma das principais funções das proteínas é a função que a gente chama de estrutural. Ou seja, a proteína ela faz a função de estrutura do nosso corpo. Toda a parte de pele, músculos, tudo isso está relacionado com proteína. Aliás, na musculatura nós temos dois tipos de músculo que envolve aí a proteína na sua contração muscular. Que vocês vão ouvir muito falar ainda desses nomes, que é actina e miosina. Quando a gente for falar na aula que vocês forem ver aí, que estiver falando sobre tecido muscular ou sobre as funções do sistema muscular, vocês vão escutar falar sobre actina e miosina. Porque a actina e a miosina são dois tipos de músculos que fazem, então, a contração para que a gente possa movimentar a nossa musculatura. E essa contração ela só se dá devido às proteínas. Além disso, as proteínas elas são muito importantes no que a gente chama de enzima. Você lembra o que é enzima? Então, enzima é aquela substância que vai fazer acelerar ou retardar, né, o metabolismo, as reações químicas, tá? Só que ela não altera a composição. Então, por exemplo, eu vou pegar uma enzima e vou colocar lá essa enzima para acelerar aquele processo. Só que o resultado final daquele processo, a enzima ela não participa da sua composição. Ela só fez ali acelerar aquele processo. E isso para o corpo é muito importante. Por quê? Nossa célula ela tem uma estrutura, como nós já falamos lá na parte no vídeo das células. Você pode relembrar aí no card acima. Nossa célula tem uma membrana plasmática. Essa membrana plasmática ela é composta de fosfolipídios, ou seja, gordura e fósforo. Porém, ela tem lá na sua estrutura proteínas. Essas proteínas elas funcionam num sistema que nós chamamos de chave fechadura. Ela funciona da seguinte forma: nós temos lá uma proteína que quer entrar naquela célula. Então ela vai lá e ela só pode entrar nessa célula se ela achar a sua fechadura correspondente. Então ela seria a chave, aquela que quer entrar é a chave e a fechadura é o que está lá na nossa membrana. É assim que o vírus HIV entra nas células de defesa do nosso corpo, os linfócitos. Ele se finge de proteína e chega lá na fechadura e fala: olha, eu posso entrar aí porque eu sou essa proteína que você está esperando. Então a fechadura entende que ele é realmente aquela proteína e deixa entrar. Então é assim que funciona. E o interessante é que os coquetéis que são utilizados para quem é HIV positivo, eles não curam a AIDS, mas o que eles fazem? Eles simplesmente tampam essa fechadura, ou seja, então esse vírus ele não vai continuar se multiplicando no corpo. Interessante, né? E falando também de anticorpos, já que a gente está falando de defesa do corpo, a nossa proteína também tem a função de anticorpos. Quando a gente pega alguma doença ou tem algum contato com vírus, bactérias, protozoários, desde que o nosso corpo precise produzir anticorpos, são as proteínas que vão
produzir esse anticorpo e fazer aí toda a defesa do nosso corpo, né? Mas o que é exatamente uma proteína? A proteína, ela tem uma estrutura, como nós podemos observar aqui, ó, estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Para ela formar essa quaternária, nós chamamos de renaturação. Então, ela vai se montando conforme a sua complexidade, conforme o que é a necessidade do organismo. Da mesma forma que ela se monta, ela também pode se desnaturar, que é o processo inverso, certo? Mas essa proteína, ela é formada de uma substância chamada polipeptídeo. Esses polipeptídeos vão formar o que nós chamamos de aminoácidos. E eles são ligados através da ligação peptídica. Essas ligações e a formação dos aminoácidos são muito importantes, porque eles participam também da síntese proteica, ou seja, lá na aula de ácidos nucleicos nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses aminoácidos, né? Então, se você quiser aí relembrar, assiste aí a aula de ácidos nucleicos, tá bom? Esses aminoácidos é o que vai compor o nosso ácido nucleico, né? No caso do ser humano, nós temos aí o ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e nós temos também o ácido ribonucleico, que é o RNA. E o RNA tem uma participação muito importante na produção de proteína, porque quem faz essa produção de proteína é o ribossomo. E nós temos no ribossomo associado com esse ácido nucleico para fazer essas proteínas. Então, é como se fosse um ciclo, né? Um ciclo de manutenção do nosso corpo, de crescimento, quando a gente fala de parte estrutural, e quando a gente fala de enzima e anticorpo, a parte que a gente chama de manutenção do corpo. Então, a proteína, ela é mega importante nesse sentido por conta disso. Mas qual é o alimento que nós ingerimos para obter a proteína, né? Nós podemos obter a proteína através de carnes, tanto faz carne vermelha ou carne branca, que é de frango, peixe, né? Carne de porco também serve. Ovos são muito importantes e uma fonte de proteína muito importante que a gente tem disponível hoje em dia, né? E nós temos também as proteínas em cereais, que junto com as fibras ajudam aí no nosso sistema digestório, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem pode deixar no comentário e até a próxima!